pessoal, iremos tratar a respeito do mundo líquido, mas antes disso, é interessante falar que o momento da modernidade tardia recebeu um conceito de pós-modernidade com um filósofo chamado Lyotard. E esse termo pós-modernidade diz respeito à forma que a gente lida com o capital e com os relacionamentos humanos. O primeiro sociólogo que eu quero falar com vocês é a respeito do sociólogo chamado Bourdieu, Pierre Bourdieu, que nasceu na França, é um importante teórico. Ele reformula a ideia do capital que Karl Marx já havia estudado no século XIX. Bom, nós sabemos muito bem que na perspectiva do Karl Marx temos o conceito do capital que diz respeito à economia, ou seja, a questão do salário, do valor monetário, da moeda em si. Além desse capital econômico, para o Pierre Bourdieu, ele vai caracterizar que tem mais dois aspectos. O segundo seria o capital social, ou seja, a sua profissão, o seu status, aonde você trabalha. Às vezes você pode não ganhar tanto como você gostaria, porém a sua atuação profissional pode trazer benefícios, ou seja, pode trazer um certo reconhecimento. De repente o título de doutor, de repente o fato de você ser médico ou engenheiro, ou seja, essa titulação, esse tipo de reconhecimento social te traz um determinado conceito de capital social. E por fim temos o capital cultural, que é o conhecimento. Independentemente se você tem dinheiro ou não, ou seja, o capital econômico, se você tem título ou não acadêmico, ou seja, o capital social, mas se você é uma pessoa que tem determinadas habilidades culturais, artísticas ou conhecimentos que você leu, que você adquiriu ao longo da vida, você também tem um certo capital. Então, no entendimento do Pierre Bourdieu, existem três tipos de capital, que eu vou chamar de capital simbólico, ou seja, o primeiro é econômico, o social e o cultural. Mas vimos até aqui que o ser humano ele se reduziu numa questão do ter ou do fazer. Ou seja, do ter no sentido do capital econômico e do fazer, que é esse aspecto tanto social ou cultural. Aí surge o sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que ele vai preocupar com a questão do ser, ou seja, a questão da condição humana, que está tudo líquido. Ouça, por exemplo, essa música dos Engenheiros do Havaí, chamado Olho do Furacão. Tudo muda ao teu redor, o que era certo sólido, dissolve, desaba, dilui, desmancha no ar. Você acabou de escutar um pequeno trecho da música dos Engenheiros do Havaí que fala desse mundo sólido que se diluiu e que ficou desmanchado, seja no ar ou seja de uma forma líquida. E é exatamente disso que o Zygmunt Bauman quer tratar. A pós-modernidade ele vai chamar de modernidade líquida. O que é líquido? Essa forma frágil das relações humanas. Não há mais solidez nos relacionamentos, não há mais solidez na questão ética, dos valores morais. Ou seja, nós podemos, de repente, no clique, adicionar alguém e também podemos, num clique, excluir alguém da nossa vida. Ou seja, perdeu-se aquela solidez, aquilo que era comum em outras tradições. Então, nosso momento histórico dessas redes sociais é de uma fragilização do nosso momento de como estabelecer relacionamento com as pessoas. Vejamos, por exemplo, uma pequena explicação do professor da USP a respeito desse conceito do mundo líquido. Bauman é um escritor bastante profílico, ele tem trabalho já desde os anos 60, 70, mas a partir dos anos 90 ele começa a desenvolver uma ideia que me parece muito interessante para entender o mundo moderno, de que nós vivemos no que ele chama de uma modernidade líquida. E ele usa essa metáfora do líquido porque um líquido é algo que muda de forma o tempo todo, então ele não está jamais preso numa única forma, ao mesmo tempo que ele conserva algumas das suas características. É justamente esse paradoxo, esse conflito entre características que não mudam e uma mudança constante que ele usa a metáfora do líquido para explicar. E ele vai mostrar que a vida humana na contemporaneidade se caracteriza justamente por isso. Todos nós estamos o tempo todo vinculados a alguns componentes que não mudam. Ao mesmo tempo, essas mesmas relações o tempo todo são forçadas ou são estimuladas a mudar, são estimuladas a se transformarem. Talvez um exemplo dessa modernidade líquida possa ser visto nos nossos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos afetivos. Se você pegar um século e meio atrás, casamento, o relacionamento era para toda a vida. Atualmente, a própria noção de relacionamento ela já está muito mais fluida. Você pode
casar, claro, mas além do casamento, você pode simplesmente morar junto, sem necessariamente aquele compromisso rígido, aquela rigidez pré-moderna. Morar junto é um exemplo da modernidade líquida, mas o melhor exemplo talvez seja o verbo ficar. Nada melhor do que ficar para entender o que é a modernidade líquida. No ficar, ao contrário do namoro, ao contrário do casamento, até ao contrário do morar junto, para ficar você não precisa estabelecer nenhum vínculo mais profundo. Se você ficou hoje, você não precisa necessariamente ficar amanhã. É um relacionamento, então estamos dentro de uma permanência, mas você não precisa criar um vínculo mais forte. Então, esse conflito entre a nossa busca pela permanência e uma impermanência constante, para ele é uma das grandes fontes de angústia do ser humano contemporâneo. Então nós vimos a explicação do professor de como esses relacionamentos hoje se reduziu, por exemplo, no ficar. Ou seja, você conhece alguém no Rap, no Tinder, e vale a pena salientar que aqui não estou fazendo um juízo de valor moral, que isso é ruim, é apenas uma caracterização social de como nós hoje estabelecemos relacionamentos. Nesse clique, o interessante é que Zygmunt Bauman, ele também vai falar de um aspecto de dois conceitos. Nós vivemos nesse limiar entre segurança e liberdade. Quer ver um exemplo? Não é possível ter segurança e liberdade ao mesmo tempo. Então um sujeito que, por exemplo, é solteiro, alguém que pode relacionar com quem ele quiser, alguém que não trabalha, alguém que é, por exemplo, sei lá, um artista de rua, um hippie, ele tem uma liberdade, ou seja, total. Ele não tem que bater ponto, ele é alguém que não tem que dar obediência a um superior, ele é alguém que, por exemplo, não é casado, não tem que dar satisfações a companheiro ou companheiro. Então ele tem uma liberdade, porém ele perde a segurança, ou seja, ele perde aquela estabilidade, até emocional, social. Alguém no outro lado, que tem muita segurança, ele tem um bom trabalho, ele tem uma boa renda financeira, mas ele tem que dar obediência ao seu superior, ao seu chefe, ele tem que servir a instituição aonde ele realiza a sua profissão. Se ele está num relacionamento monogâmico, ele tem uma segurança afetiva, ele tem uma pessoa companheira com quem ele possa estabelecer uma certa confiança, porém, ele perde uma certa liberdade no entendimento do Zygmunt Bauman. Então, a liberdade no entendimento do Zygmunt Bauman é perdido nesse tipo de situação, já que a pessoa tem muita segurança, seja num relacionamento monogâmico, ou seja no trabalho que ele efetua, porém ele não pode ficar com outras pessoas. Bom, se ele seguir exatamente a moral que ele relaciona com aquela pessoa com que ele está afetivamente vinculada. Ele não pode, de repente, acordar a hora que ele quiser, já que ele tem um compromisso, chegar em determinado horário no seu campo de trabalho. Ou seja, segurança e liberdade é esse desafio que Zygmunt Bauman estabelece na contemporaneidade. Bom, veja melhor o entendimento que o próprio autor dá a esses dois conceitos. Odd years ago, Sigmund Freud published this famous and tremendously profound and influential book called Civilization and Its Discontents. He said that civilization is always an exchange, a trade-off, as he put it, trade-off. You give something of one value in order to get something of the other value. And he said, he wrote it in 1920s, and at that time he said that our problem, their problem of the old generation, was that they surrendered too much freedom for the sake of security. My deep conviction is that if Freud was giving this interview with me at the moment, he would probably repeat that every civilization is an exchange, a trade-off. But his diagnosis will be exactly opposite, that our troubles come today from the fact that we have surrendered too much of our security for the sake of more freedom. That's a dilemma. So my conclusions are twofold. One, we will never find the perfect solution of the dilemma between security and freedom. There always will be too much of one and too little of the other, right? And the second, that we will never stop looking for such a golden mean. Então nós vimos a explicação do Bauman a respeito desse limiar entre segurança e liberdade na pós-modernidade líquida. Bom, além disso eu quero concluir, existe um novo conceito. Nós vimos com Marx
a respeito do conceito de utopia, ou seja, essa busca de um mundo melhor, de uma busca de uma cooperação entre as pessoas, onde não haveria luta de classe. Já no entendimento de Zygmunt Bauman, existe um outro conceito de retropia. O que significa retropia? Seria um fenômeno atual de busca por um mundo melhor, não mais no futuro, mas a ser construído a partir de ideias passadas, ou seja, algo arcaico, algo tradicional, e muitas vezes fechado no nacionalismo, exacerbado e também com ideias de fechar fronteiras. Ou seja, é esse aspecto de uma regressão, de uma retropia, ou seja, uma ideia muitas vezes mais reacionária, que está no entendimento de Zygmunt Bauman. Existe a retropia, essa busca nostálgica por aquilo que foi do passado. Bom, eu agradeço pela sua atenção e fica o meu forte abraço.